Rapaz, no auge da minha carreira, quando eu estava na Suíça, na Suíça não, estava na Inglaterra. A gente participou do Brazilian Day, com fundo de quintal, né? E de lá voltamos para o Brasil. Chegou no Brasil, num show em São Paulo, senti uma dor de cabeça muito forte, uma coisa indescritível. Então eu pedi a um dos companheiros para me levar no médico. Ó. Assim que acabasse o show, que ele me levasse no hospital, porque não estava suportando. Fui no hospital, passei por uma série de exames e o médico falou comigo, cara, você tem plano de saúde, não tem? Tem. Então volta para o seu estado e procure uma unidade médica para iniciar um tratamento, porque você está com um problema sério no teu cérebro. Mas eu não tenho como te falar aqui o que é. Você procura alguém lá para inicie o tratamento. Vou te dar uns remédios, dito e feito. Ele me deu uns remédios e tal, aliviou, voltei para cá e fui fazer os exames e eu tinha uma lesão no cérebro. Só que essa lesão teve um coágulo. Então, os exames, as tomografias computadorizadas e tal, aparecia como se fosse um tumor. Mas não, era um coágulo. E ali comecei a fazer o tratamento e tal. Eu calculava que em 3 meses, no máximo, eu já estaria retomando minhas atividades, retomando a minha vida normalmente. Mas 3 meses depois, eu fui definhando. Fui tendo várias complicações de caráter neurológico. Tive entre eles um AVC, tive algumas afasias, neuropatias, enfim, uma série de complicações. Mas Deus é maravilhoso, né? Eu aprendi naquela situação que Deus, ele fala contigo da maneira que você vai entender. E os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Nós não sabemos de nada. A gente acha que sabe alguma coisa, a gente acha que é alguma coisa. A única coisa que nós somos, quando nós temos noção da nossa identidade, é imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para exaltar, enaltecer e reconhecer a sua soberania. Quando você não reconhece isso, você corre um sério perigo. Mas ele, pela misericórdia dele, ele ainda tem uma maneira muito especial para falar com você de maneira que você entenda. Sim, sim. E a que ele utilizou para mim foi essa. Foi me parar no hospital e eu ter a consciência de que o que eu havia conquistado, a fama, a notoriedade, a visibilidade, o acesso, as finanças, estava tudo muito, muito equilibrado. Mas eu estava no leito do hospital e não podia usufruir sequer De nada. de um tostão. E eu que tinha a minha fé, a minha esperança na minha própria capacidade, eu confiava em mim, porque eu me achava bom o suficiente Autossuficiente. para resolver as minhas questões. E quando a gente vai para a Bíblia, no livro de Provérbios, ela diz, não se estribe no seu próprio conhecimento, cara. Provérbios é muito claro, cara. E eu falei, caramba, e eu agia completamente contrário àquilo ali. Eu me confiava em mim pra caramba, eu não reconhecia a Deus como soberano, e tentava fazer as coisas do meu jeito e tal. E Deus
Tava só me dando corda. Enfim, depois eu tava naquela situação. Aí a ficha começou a cair. Falei, caramba, já tô há 3 meses aqui e tô ficando cada vez pior, pior. Até que, num determinado momento, eu falei com Deus o seguinte: Deus, me leva. Não faz mais sentido, não. As pessoas que me amam, vindo aqui me visitar, nessa condição que eu tô, pô, não é possível. Pô, tô legal. Pra mim já deu, já fiz bastante coisa. Pô, tô legal. Mas ao mesmo tempo eu tinha a convicção de que não era o fim. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer um voto com Deus. Uau. Inconsciente, eu não sabia que estava fazendo voto. Certo. Porque se eu soubesse, eu não faria. Uhum. A própria palavra diz, é melhor que eu não vote. Senão será voto de tolo. Pois é, mas se votares, não tarde em cumprir, em pagar o teu voto. Sim. E eu falei com Deus, me dá outra oportunidade. Eu te prometo que faço tudo diferente. O meu papo foi esse. Porque eu não tinha noção de que eu estava fazendo um voto, mas eu estava prometendo. Eu não era obrigado a prometer nada. Deus não me pediu para prometer nada. Mas depois que eu prometi, eu era obrigado a cumprir, né? Pois é. E assim aconteceu. Depois daquela oração, eu fiz um jejum forçado de 7 dias. Por quê? Alguma parte do meu cérebro, que é responsável pelo sistema degustativo, foi afetada, e quando a comida que chegava para mim me dava ânsia de vômito. Que isso? A comida chegava para me alimentar e eu sentia a ânsia de vômito quando a comida chegava. Então eu falava com o pessoal, não precisa nem trazer comida para mim. Meu Deus. Pode passar batido. Aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer algum procedimento médico, se a gente vai fazer um exame de sangue, a gente precisa fazer um jejum de 12 horas no mínimo. Se for um procedimento cirúrgico, esse jejum tem que ser de no mínimo 24 horas. E às vezes é o jejum total, às vezes jejum parcial, dependendo do teor da tua cirurgia, enfim. Esse meu jejum durou 7 dias. Ou seja, sempre que você vai fazer alguma transformação, alguma mudança no teu corpo, você tem que fazer esse jejum. Ai. E eu estava sendo operado pelo médico dos médicos nas regiões celestiais. Aleluia. Eu tenho convicção. Amém. Porque quando eu saí daquele jejum, eu levantei do meu leito, coisa que eu já não fazia há 3 meses. Certo. Eu levantei, fui tomar um banho, enfim. Caramba. E pedi a médica para me dar alta. Falei, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais ficar aqui. Eu já estou há 6 meses nesse hospital. Se tivesse sol, se tivesse chuva, eu só conseguia ver, porque eu só sentia frio. Era aquele frio do ar-condicionado. Entendi. Cara, você devia estar da minha cor, né? Exatamente. Foi o que aconteceu. Então eu precisava respirar um ar de verdade. E assim aconteceu. Depois de muita conversa entre os médicos, porque eu tinha uma junta médica que estava lá para me prestar socorro. Tinha psicólogo, tinha neurologista, infectologista, cardiologista, vários especialistas. Tudo istas. E chegou um momento que eles falaram, é melhor a gente dar alta para ele, porque sabe quando a pessoa dá alta, volta para o hospital para morrer? Talvez isso estava passando pela cabeça deles, porque o que acontece? Depois daquele jejum de 7 dias, se eles tinham alguma dúvida, eu acho que depois daquele período eles passaram a ter certeza. Ele não vai resistir. Não estou afirmando, mas estou conjecturando. Qualquer um pensaria isso.
Exatamente. Diante do quadro clínico em que eu me encontrava, o negócio estava feio. Enfim, fui para casa, Você chegou a ficar quantos quilos? 40 quilos, Qual a sua altura? 1,83 m. Meu Deus. Era cabeça e joelho só. Gente. Enfim, fui para casa, começou um processo de fisioterapia, caligrafia, porque eu tive um AVC e fiquei com um lado do corpo meio troncho. Certo. Então tive que fazer caligrafia para voltar a escrever e tal. Enfim, foi um processo que durou aproximadamente 2 anos e meio. Caramba. De muita perseverança, muita luta, muita fé. Aham. Enfim, Deus honrou. Ele me deu outra oportunidade. Amém. Não foi simples, Sim. mas a minha fé, ela se tornou cada vez mais... Agora, interessante é que eu sei. Tenha fé em Deus, né? Exatamente. Quando eu compus essa canção, eu estava no auge. Estava tranquilão. Não haveria um porquê eu fazer essa Certo. canção. Depois foi ela que me consolou durante o tempo que eu fiquei no hospital. Mas o que aconteceu? Uma coisa que eu acho interessante lembrar foi que durante esse período eu fiquei muito sensível e eu queria a minha cura a qualquer custo. Eu queria. Então eu estava meio buscando a cura em qualquer possibilidade. Aham. Aí me aconteceu o seguinte: eu fui apresentado a um lugar que poderia me proporcionar a cura. Eu fui apresentado a fazer uma cirurgia espiritual. Eu falei, cara, cirurgia espiritual. Fui lá. E quando cheguei no dia de fazer a minha cirurgia espiritual, eu perguntei ao médico que ia fazer essa cirurgia. O médico era um espírito que estava incorporado no médium. Então eu perguntei a ele, você vai me curar? Ele falou assim, não, você vai melhorar bastante, mas eu não vou te curar porque só tem um que pode te curar. Sério? Que isso, gente? Aí eu falei, essa pergunta que você fez, eu fiz também, sério? Você não é forte o suficiente, não. Aí eu falei, pô, valeu. Levantei. Caraca. Os caras, que isso, rapaz? Tu não vai... Eu falei, não, cara. Eu quero a cura. Ele Eu quero não vai... na raiz. Ele não vai me curar. É. Eu não vou fazer nada. Saí. E depois eu comecei a procurar. Falei, caramba, onde que eu encontro esse cara que cura? Aí voltei pro leito. Por quê? Eu já estava 85% tranquilo. Então, o que eu fiz? Eu pensei, bom, eu estou esse tempo todo fora do mercado, daqui a pouco vai começar a abalar a minha condição financeira, porque eu não tinha a mínima noção de investimento, eu não tinha a mínima noção do que fazer para multiplicar os recursos que eu até então havia adquirido. Ou seja, a tendência era ele ir gastando, porque eu não tinha essa noção, não sabia. Não tinha. Certo. Não tinha controle. Pois é. Aí eu falei, pô, vou ter que fazer alguma coisa. Voltei, montei um repertório com músicas de minha autoria. Montei uma banda, contratei uma produtora e comecei a fazer show pelo Brasil. E o negócio bombando e tal. Falei, pô, que legal, tá legal. Pá, tal. E de repente voltei para o hospital mais uma vez. Meu Deus. Dessa vez, para retirar um abscesso que estava entre o abdômen e a coluna. Tá. Só que se eu tirasse pelo abdômen, eu poderia morrer,
porque poderia pegar algum órgão vital, porque ele estava no lugar de difícil acesso. E se eu tentasse tirar pela coluna, Podia ficar paralítico. podia pegar alguma vértebra, eu ficar paraplégico ou tetraplégico. Mais um mês no hospital. Lembra que eu tinha ficado 6? Sim. Fiquei mais um mês. 7. Fiquei 7 dias para fazer o jejum Sim. e fiquei 7 meses no hospital. Esse 7 tem um mistério aí. Dizem que é o número da perfeição, né? Fui submetido a uma videolaparoscopia. Foi um sucesso a cirurgia, legal, mas aí eu tive que ficar na observação e na recuperação. Foi onde eu conheci uma enfermeira crente. Só que naquele momento eu estava todo filosófico, cara. Eu estava me achando. Eu me achava tanto que acabei me perdendo. Aham. E a menina, ficamos amigos. Ela me falava do que ela vivia, que ela já era crente. E eu falava do que eu estava vivendo naquele momento, que eu tinha acabado de me formar em psicanálise clínica. E depois eu fiz uma extensão do curso, estudando a terapia psicanalítica de Freud, de Lacan e de Jung. Então eu estava cheio de... Fresquinho, né? Pois é. E ela me vinha com a Bíblia e eu ouvia e tal. Enfim, ela me mostrou um texto de Eclesiastes, o texto que nós citamos aqui. Ela me perguntou, vem cá, você fez um voto com Deus? Eu falei, fiz. Ela, pois é, você tem que cumprir. Eu falei, como assim? Aí ela me explicou. Se você não cumprir o voto que você fez com Deus, você vai ser categorizado como tolo. E Deus não se agrada de quem faz voto com tolo. Quando ela falou isso, cara, aí veio na minha mente. Agora, para você ver a misericórdia de Deus. Ele permitiu que eu passasse por toda aquela situação de alcançar notoriedade, alcançar fama, alcançar sucesso, alcançar dinheiro. E no outro momento eu estava ali, com fama, dinheiro, sucesso, inabilitado de usufruir de nada, não podia mexer em nada, porque eu estava ali no leito do hospital. Que adianta, né? Aí a ficha foi caindo aos poucos. E depois eu pude provar o poder de Deus, porque no instalar de Deus eu estava no hospital de novo. Estava reconquistando a fama, o dinheiro, o sucesso, a notoriedade, tudo aquilo, mas com o instalar de dedo eu estava lá no leito de novo, Deus correndo o falou risco assim, de acho que você morrer. esqueceu, né, meu filho? Exatamente. Então eu falei, caramba, cara. Aí ela falou, cara, você tem que acertar essas suas contas com Deus. Eu falei, caramba, é verdade. Onde que eu encontro Deus? Porque eu fui numa parada aí, o maluco não me curou. Mó furada. Pô, onde que eu encontro? Aí ela me convidou para ir num culto na igreja onde ela congregava. Eu fui. Pô, e naquele dia eu fui visitado pelo Espírito Santo. Caramba. Né? Foi uma crise de choro. Meu Deus. E de lá para cá eu nunca mais me desviei. Nunca mais me permiti ficar longe da presença de Deus. E fazem 9 anos. Vai fazer 11 anos que eu estou na presença de Deus. Aleluia. A partir desse momento. Mas foi por conta do que aquela mulher foi um instrumento de Deus para trazer a minha consciência de que Deus é soberano sobre a terra. Inclusive, tem até um texto que eu tenho utilizado desse texto para convalidar tudo que eu tenho falado aqui. Ele está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi
do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Das boas novas da graça.